Meu nome é Clara, tenho 76 anos e passei a maior parte da minha vida em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais. Fui esposa, mãe e avó, e durante muito tempo acreditei que minha vida estava completa. Mas, à medida que os anos passaram, os filhos cresceram e a casa se tornou silenciosa. Percebi que havia um vazio que eu não conseguia explicar. A solidão se instalou em minha rotina, com as manhãs começando com um café da manhã solitário e as tardes preenchidas por novelas que já não me prendiam mais a atenção. As visitas dos meus filhos e netos eram esporádicas, e eu me dizia que estava bem assim, que minha missão era cuidar da família. Mas, no fundo, eu sabia que algo estava faltando. Antes de continuar essa história, me conta de onde você está assistindo esse relato. Eu adoro saber até onde minha história pode chegar. Escreva nos comentários, vou adorar ler. Nunca imaginei que após os 70 anos ainda teria uma surpresa capaz de mudar minha vida. A morte do meu marido foi um golpe duro, e desde então, minha rotina se tornou uma sucessão de dias iguais. Eu me sentia como uma sombra do que já fui. Até que um dia, enquanto fazia compras no mercado, algo inesperado aconteceu. Estava escolhendo algumas verduras quando deixei cair uma sacola. Antes que eu pudesse me agachar para pegá-la, uma mão gentil se estendeu e me ajudou. Ao olhar para cima, vi um homem de cabelos brancos e um sorriso caloroso. Ele se apresentou como Miguel e, com um jeito brincalhão, comentou sobre a minha pressa. Sem perceber, começamos a conversar. Miguel também era viúvo e morava nas proximidades. Havia algo em sua presença que me fez sentir à vontade, como se o tempo não tivesse passado. Saímos do mercado juntos, conversando animadamente. Quando nos despedimos, ele sorriu e disse: "Foi um prazer conhecer a senhora, Clara. Espero vê-la novamente por aqui." Naquele momento, senti algo que não sentia há muito tempo. Meu coração acelerou, como se eu tivesse voltado a ser uma jovem. Caminhei para casa com um sorriso no rosto, algo que não acontecia há anos. Nos dias seguintes, não consegui tirar Miguel da cabeça. Era estranho sentir isso depois de tanto tempo. Pensei que estava velha demais para me permitir tais sentimentos, mas a verdade é que, pela primeira vez em anos, eu me sentia viva novamente. Uma semana depois, voltei ao mercado torcendo para encontrá-lo. E lá estava ele, escolhendo frutas. "Clara!" ele chamou sorrindo. Meu coração deu um salto. Conversamos mais uma vez, e ele me convidou para tomar um café em uma padaria próxima. Minha primeira reação foi recusar, pensando no que os outros poderiam pensar. Mas algo dentro de mim me fez aceitar. Sentamos e tomamos café. Conversamos sobre nossas vidas, nossas lembranças. Era uma conversa leve e agradável, e eu não me lembrava da última vez que tinha me sentido assim. Depois daquele dia, nossos encontros se tornaram frequentes. Miguel me mandava mensagens perguntando como eu estava, e começamos a caminhar juntos no parque, compartilhando histórias e risadas. Sem perceber, um carinho especial começou a crescer entre nós. No entanto, eu sabia que meus filhos não iriam aprovar. Eles sempre me viram como mãe e avó, mas nunca como mulher. Eu já conseguia ouvir os comentários. "O que essa velha quer namorando nessa idade?" Me sentia como uma adolescente escondendo um segredo. Um dia, meu filho mais velho apareceu de surpresa em casa. Eu estava na cozinha conversando com Miguel ao telefone, quando ele entrou e ouviu. Seu olhar mudou na hora. "Com quem a senhora está falando?" ele perguntou desconfiado. Senti um frio na espinha. Era hora de enfrentar a verdade. Tentei explicar que não estava buscando nada, que apenas aconteceu. Mas ele riu e balançou a cabeça. "Isso é ridículo. A senhora tem netos, tem a família. Não precisa disso." Aquilo doeu mais do que eu imaginava. Naquela noite, deitei na cama olhando para o teto. Será que ele tinha razão? Será que eu estava me iludindo? Mas então lembrei do sorriso de Miguel,
da forma como ele me fazia sentir. Seria errado querer um pouco de felicidade? No dia seguinte, meus outros filhos já sabiam. As mensagens começaram a chegar. Mãe, como assim? Isso não é coisa para sua idade. A senhora vai acabar se machucando. De repente, eu me tornei uma irresponsável. E foi aí que percebi. Passei a vida inteira me preocupando com o que os outros pensam. Primeiro foram meus pais, depois meu marido e agora meus filhos. Sempre coloquei a felicidade deles acima da minha. Mas e agora? Quem estava preocupado com o que eu sentia? Miguel percebeu minha tristeza e disse que não me forçaria a nada. Se quiser parar por aqui, eu entendo. Mas ao ouvir isso, senti um aperto no peito. A ideia de deixá-lo ir me doía mais do que qualquer julgamento. Então, pela primeira vez, eu soube que tinha uma escolha a fazer. Eu poderia desistir e voltar para minha vida silenciosa, ou poderia enfrentar minha família e buscar o que me fazia bem. E dessa vez, eu queria escutar a mim mesma. Acordei naquela manhã, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Meus filhos esperavam que eu desistisse de Miguel, mas eu estava diferente. Pela primeira vez, eu queria escolher por mim. Passei a vida priorizando os outros. Fui a mãe que nunca disse não, a esposa dedicada, a avó sempre presente. Mas será que, ao me doar tanto, acabei esquecendo de quem eu era? Olhei meu reflexo no espelho e enxerguei não apenas uma idosa, mas uma mulher que ainda queria viver. Miguel percebeu que eu estava diferente. Ele não insistiu, mas seus olhos perguntavam o que eu não tinha coragem de dizer. Eu não quero ser um problema para você, Clara, ele disse. Respirei fundo. Ele não era um problema. O problema era o medo de decepcionar quem sempre amei. No almoço de domingo, a tensão era palpável. Meus filhos conversavam entre si, mas evitavam me olhar. Até que meu filho mais velho disse: Então, já decidiu? O silêncio tomou conta da mesa. Meu coração acelerou. Era agora ou nunca. Levantei a cabeça e falei com firmeza. Sim, decidi que vou seguir meu coração. O som dos talheres batendo nos pratos preencheu o ambiente. Meus filhos me olharam como se eu tivesse perdido o juízo. Mas eu nunca me senti tão lúcida. Mas, mãe, isso não faz sentido, minha filha disse. A senhora sempre viveu pela família. Como pode pensar em namorar agora? Respirei fundo. E por que amar precisa ter idade? Eu cuidei de vocês a vida inteira. Agora quero viver também. Os argumentos continuaram. Falaram que eu poderia me machucar, que Miguel poderia ter segundas intenções. Mas eu conhecia a verdade. Sabia que aquele homem não queria nada além de estar ao meu lado. Era engraçado como se preocupavam tanto com um risco que nunca viram em si mesmos. Por fim, meu filho mais velho se levantou e disse: Se a senhora quer seguir com isso, então faça. Mas não conte comigo para apoiar. Meu coração apertou, mas eu não me permiti vacilar. Se essa era a condição para ser feliz, eu estava disposta a pagar o preço. Depois do almoço, fui até o parque onde costumávamos caminhar. Miguel estava sentado no banco de sempre. Quando me viu, seu sorriso nasceu tímido, como se soubesse que minha resposta decidiria tudo. Sentei ao seu lado e segurei sua mão. Não vou mais fugir, sussurrei. Ele não disse nada, apenas apertou minha mão com força. Naquele momento, percebi que tinha feito a escolha certa. Os dias seguintes foram difíceis. Meus filhos não ligaram como de costume, e eu sentia a ausência deles. Mas Miguel estava ali, presente, cuidando de mim, me fazendo rir, me lembrando que a vida ainda tinha muito a oferecer. As primeiras críticas vieram da vizinhança. Pessoas que mal me conheciam se sentiram no direito de julgar. Olha lá a viúva namorando. No passado, essas palavras teriam me ferido, mas agora elas apenas me faziam rir. Um dia, minha neta mais velha veio me visitar.
Ela se sentou no sofá, cruzou os braços e perguntou: Vovó, por que todo mundo tá bravo com a senhora? Sorri e respondi: Porque eu decidi ser feliz. Ela riu, balançando a cabeça. Depois de um tempo em silêncio, ela disse: Mas eu gosto do Miguel. Ele é legal. Meu coração aqueceu. Se havia alguém cuja aprovação me importava, eram meus netos. E, pelo jeito, eles não viam problema nenhum na minha decisão. Os filhos podem julgar, os vizinhos podem falar, mas as crianças enxergam o que realmente importa. E naquele momento, soube que, de alguma forma, minha família ainda tinha salvação. Agora quero te fazer um convite. Se essa história está te emocionando, continue comigo. O que vem a seguir vai ser ainda mais intenso. E eu prometo que vale a pena ouvir até o final. Os dias passaram e aos poucos aprendi a lidar com o silêncio dos meus filhos. No início, a ausência deles doía, mas dentro de mim, eu sabia que essa era a primeira vez em muito tempo que eu fazia algo por mim, sem pedir permissão. Miguel continuava ao meu lado, sempre paciente. Nunca me pressionou para nada. Ele entendia que eu precisava do meu tempo, que minha família significava muito para mim. E mesmo assim, ele escolheu ficar. Isso, para mim, dizia mais do que qualquer promessa de amor. As caminhadas no parque se tornaram rotina. As conversas se tornaram mais profundas. Começamos a fazer planos simples, como uma viagem curta para conhecer a praia, algo que eu nunca tinha feito. Mas, no fundo, eu ainda tinha medo de ir longe demais. Um dia, ao voltar para casa, encontrei minha filha mais nova sentada na varanda. Seu olhar era sério, mas não havia raiva. Mãe, podemos conversar? Ela perguntou. Meu coração acelerou. Talvez, enfim, alguém estivesse disposto a me ouvir. Ela respirou fundo antes de falar. A gente não esperava isso da senhora. Sempre foi tão dedicada à família e agora, de repente, tem outra pessoa na sua vida. Sorri de leve. Filha, eu continuo sendo mãe e avó. Mas será que isso significa que eu preciso esquecer que também sou mulher? Ela ficou em silêncio. Então abaixou a cabeça e murmurou. A gente tem medo, mãe. Medo que ele se aproveite da senhora. Suspirei. Esse era o maior medo deles, não era? Não que eu estivesse sendo ingênua. Mas será que o medo deles deveria definir a minha vida? Segurei sua mão e falei com carinho. Eu entendo a preocupação de vocês, mas eu sei o que estou fazendo. Miguel não está comigo por interesse. Ele não quer meu dinheiro nem minha casa. Ele só quer estar ao meu lado. Ela me olhou com os olhos marejados. E se der errado, mãe? E se a senhora se machucar? Respirei fundo. Tudo na vida tem um risco. Vocês se casaram, tomaram decisões sem saber se dariam certo. Eu só estou fazendo o mesmo. Pela primeira vez, vi dúvida no olhar dela, mas também compreensão. Ela não disse que aceitava, mas também não discutiu mais. Antes de sair, me abraçou apertado, e naquele gesto soube que uma porta havia se aberto. Talvez, com o tempo, meus filhos finalmente entendessem que eu não precisava de permissão para ser feliz. No dia seguinte, Miguel me esperava no parque como sempre, mas dessa vez ele trazia algo especial em suas mãos. Um pequeno envelope. O que é isso? Perguntei curiosa. Ele sorriu e disse: um convite. Dentro do envelope havia um bilhete simples. Uma reserva para passarmos um final de semana na praia. Meu coração disparou. Aquilo era um sonho antigo. Algo que eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Olhei para ele surpresa. Isso é sério? Ele segurou minha mão e disse: Você já passou a vida inteira esperando a aprovação dos outros. Que tal, dessa vez, simplesmente viver? Minhas pernas tremeram. Meu coração dizia sim,
mas minha mente ainda lutava contra tudo o que aprendi a vida inteira. Naquela noite, sentei na beira da cama, encarando o convite em minhas mãos. Quantas vezes eu adiei minha felicidade? Quantas vezes coloquei os outros em primeiro lugar? O que mais eu estava esperando? Então, pela primeira vez em muito tempo, tomei uma decisão sem consultar ninguém. Peguei o telefone, disquei o número de Miguel e disse com um sorriso nos lábios: "Vamos viajar." E antes de continuarmos essa história, quero te convidar. Se você está gostando desse relato, se inscreva no canal e deixe um comentário. Quero saber sua opinião sobre essa história de amor e coragem, porque a vida sempre nos dá uma escolha: viver conforme as regras dos outros ou escrever nossa própria história. E eu finalmente estava pronta para virar a página. A viagem para Amor à Praia foi um marco na minha vida. Nunca imaginei que aos 76 anos faria algo tão espontâneo. Quando o ônibus começou a se afastar da cidade, senti um frio na barriga. Mas dessa vez, não era medo. Era a emoção de estar finalmente vivendo para mim. Miguel segurou minha mão durante todo o trajeto. Ele sabia que aquilo significava muito para mim. Quando chegamos e vi o mar pela primeira vez, meus olhos se encheram de lágrimas. "É mais bonito do que eu imaginava", sussurrei, encantada. Caminhamos pela areia, sentimos o vento no rosto e rimos como dois jovens apaixonados. Pela primeira vez em anos, eu não estava preocupada com julgamentos, com horários ou com as expectativas de ninguém. Apenas existia naquele momento. No hotel, Miguel abriu a varanda e disse: "Isso aqui é a liberdade, Clara." E ele tinha razão. Nunca me senti tão leve. O jantar foi à luz de velas, simples, mas perfeito. Conversamos sobre tudo: nossas vidas, nossas dores e nossos sonhos que ainda existiam. Mas nem tudo seria tão fácil. No segundo dia, recebi uma ligação da minha filha mais velha. "Mãe, a senhora viajou com esse homem sem nos avisar. Isso é um absurdo." Suspirei. A paz durou pouco. Tentei explicar que eu não precisava de permissão para viver, mas ela não queria ouvir. "A senhora está se comportando como uma adolescente inconsequente." Fechei os olhos e respirei fundo. Quantas vezes na vida me chamaram de responsável demais e agora inconsequente? Eu já esperava essa reação, mas pela primeira vez, as palavras dela não me abalaram. "Filha, eu amo vocês, mas estou vivendo um momento especial. Quando eu voltar, conversamos." Desliguei o telefone antes que ela pudesse protestar mais. Miguel percebeu que algo estava errado. "Estão bravos, não é?" Assenti, sentindo um peso no peito. "Mas eu não vou desistir disso", afirmei. E naquele momento, eu soube que minha escolha estava feita. No último dia da viagem, sentei na areia e deixei as ondas molharem meus pés. Fechei os olhos e fiz uma promessa a mim mesma. Nunca mais colocaria a opinião dos outros acima da minha felicidade. Voltamos para casa e, como esperado, meus filhos estavam me esperando. O jantar em família virou um interrogatório. "O que a senhora tem na cabeça? Mãe, a senhora não precisa disso." Mas dessa vez eu estava pronta para responder. Coloquei meu prato na mesa, olhei para cada um deles e disse: "Chega! Eu ouvi a vida inteira o que eu deveria ou não fazer. Agora sou eu quem decido." O silêncio tomou conta. Eles não estavam acostumados a me ver tão firme. Minha filha mais velha suspirou e murmurou: "Nós só temos medo de perder a senhora." Aquilo me desarmou. Segurei sua mão e disse: "Filha, eu sempre estive aqui por vocês, mas agora preciso estar aqui por mim também." Não foi fácil para eles aceitarem. Meu filho do meio continuou irritado e saiu mais cedo do jantar. Mas minha neta sorriu e cochichou: "Vovó, acho que nunca vi a senhora tão feliz."
Nos dias seguintes, o assunto ainda era delicado. Mas algo mudou. Meus filhos começaram a perceber que eu não estava pedindo aprovação. Estava apenas vivendo a vida que sempre mereci. Minha neta passou a visitar mais, querendo saber mais sobre Miguel. Até minha filha mais velha, a mais teimosa, começou a demonstrar curiosidade. Aos poucos, o gelo se quebrava. Miguel percebeu a diferença. "Eles vão entender", ele disse. E eu comecei a acreditar nisso. Talvez o amor não precise de permissão, apenas de tempo para ser compreendido. Certa tarde convidei Miguel para um almoço em casa. Seria a primeira vez que ele encontraria minha família oficialmente. Ele ficou nervoso, ajeitou a camisa umas 3 vezes antes de tocar a campainha. "E se eles não gostarem de mim?" ele perguntou. Segurei sua mão e sorri. "Eles não precisam gostar de você agora. Só precisam ver como você me faz bem." Miguel respirou fundo e entrou comigo. Meus filhos o cumprimentaram de forma educada, mas ainda havia uma certa distância. O almoço foi tenso no começo. Meu filho mais velho fazia perguntas diretas, quase como um interrogatório. Miguel, com toda a paciência do mundo, respondeu com calma. Ele falou sobre sua vida, sobre como perdeu a esposa, sobre os anos de solidão antes de me conhecer. Foi quando ele disse algo que mudou o rumo da conversa. "Eu sei que vocês têm medo de que eu machuque sua mãe, mas a verdade é que eu nunca conheci uma mulher tão forte quanto ela." Meus filhos olharam para mim, surpresos. Nunca tinham me visto daquela forma. Miguel continuou. "Não estou aqui para substituir ninguém, nem para tirar nada de vocês. Só quero estar ao lado da Clara, porque ela merece ser feliz." Houve um silêncio. Pela primeira vez, ninguém discutiu. Depois do almoço, minha neta puxou Miguel para a sala e começou a fazer perguntas sobre sua vida. Meu filho do meio, que era o mais fechado, ficou observando. Então, para minha surpresa, ele se aproximou e disse: "O senhor gosta mesmo da minha mãe, não é?" Miguel sorriu e respondeu: "Nunca faria nada para magoá-la." Meu filho ficou quieto por alguns segundos e então balançou a cabeça. "Bom, se ela está feliz, acho que é isso que importa." Meu coração disparou. Foi ali que percebi que, mesmo que levasse tempo, minha família começava a aceitar. Não por obrigação, mas porque viam que eu realmente estava feliz. Era um processo, e eu estava disposta a esperar. Nos dias seguintes, as coisas começaram a mudar. Minha filha mais velha, que era mais resistente, apareceu um dia com um bolo e disse: "Mãe, podemos conversar?" Sentei ao seu lado e esperei. Ela respirou fundo e disse: "Eu demorei para aceitar, porque no fundo sempre achei que você fosse só nossa mãe, nossa base. Mas eu nunca parei para pensar que você também é uma pessoa com sonhos, com sentimentos. Aquilo me emocionou mais do que qualquer outra coisa." "Filha, eu nunca quis abandonar vocês. Só queria um espaço para viver também." Ela segurou minha mão e sorriu de leve. "Eu ainda estou me acostumando, mas se ele te faz feliz, então talvez eu deva tentar conhecer melhor esse Miguel." Foi ali que soube que tudo ficaria bem. Minha família nunca deixaria de me amar. Só precisavam de tempo para enxergar que o amor não tem idade e que recomeços são possíveis em qualquer fase da vida. Se essa história te emocionou até aqui, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. O amor não tem prazo de validade e ser feliz nunca é tarde demais. O tempo me ensinou que, às vezes, basta seguir o coração, porque a vida passa rápido demais para esperarmos a aprovação dos outros. O tempo passou, e hoje, sentada na varanda da minha casa, vejo como minha vida tomou um rumo que eu nunca imaginei. Aos 76 anos, descobri que o amor pode renascer quando menos esperamos. E mais do que isso,
Aprendi que minha felicidade não depende da aprovação de ninguém. Miguel continua ao meu lado, como prometeu desde o início. Nossos dias são leves, cheios de conversas gostosas e pequenas alegrias. Não temos grandes luxos, mas temos algo que muitos passam a vida inteira buscando: paz. No começo, confesso que duvidei se minha família algum dia aceitaria completamente minha decisão. Mas, aos poucos, eles perceberam que eu não estava em busca de aventura, nem me iludindo. Eu apenas escolhi viver o que ainda me restava da melhor forma possível. Meus netos foram os primeiros a aceitar Miguel. Eles o chamam de Vovô Miguel e adoram ouvir suas histórias. Sempre dizem que ele é divertido e que me faz sorrir como ninguém. Foi então que meus filhos começaram a perceber: se as crianças aceitaram, por que eles ainda resistiam? Com o tempo, as barreiras foram se quebrando. Meu filho mais velho, que era o mais resistente, um dia me chamou de canto e disse: Mãe, eu nunca tinha parado para pensar que a senhora também sente solidão. Aquilo me emocionou mais do que qualquer outra coisa. A sociedade nos ensina que depois de uma certa idade devemos nos conformar, que a vida já foi vivida, que os sonhos ficaram para trás. Mas eu provei a mim mesma que isso não é verdade, que a felicidade não tem prazo de validade e que cada dia ainda pode ser especial. Um dia, Miguel me convidou para dançar na sala de casa. Colocou uma música antiga no rádio, segurou minha mão e me guiou como se estivéssemos em um grande baile. Eu ri e disse que estava enferrujada. Quem disse que precisa saber dançar? Ele respondeu. E ali, girando devagar pelo tapete da sala, percebi que nunca é tarde demais para sentir algo novo. Eu, que passei tantos anos me perguntando se ainda era capaz de amar, agora sabia a resposta. O amor não morre com o tempo. Ele apenas espera a hora certa para renascer. Meus filhos ainda têm seus momentos de resistência, mas aprenderam a respeitar minhas escolhas. Eles viram que eu não me afastei, que continuo sendo a mãe de sempre. Só que agora sou também uma mulher que decidiu não abrir mão de viver. O olhar de pena que recebi no início foi substituído por algo diferente. Hoje vejo admiração e acho que, no fundo, meus filhos sabem que, se chegarem à minha idade, vão querer ter essa mesma coragem. A sociedade impõe tantas regras, tantos nãos. Dizem que mulheres mais velhas não podem amar, não podem sonhar, não podem recomeçar. Mas eu pergunto, quem decide isso? Se eu não tivesse seguido meu coração, teria perdido uma das melhores fases da minha vida. Não precisamos de um casamento grandioso, nem de provas exageradas de amor. Apenas seguimos juntos, lado a lado, aproveitando cada instante. Porque o amor verdadeiro não está nos grandes gestos, mas nos pequenos momentos do dia a dia. Miguel ainda me espera no parque todas as tardes. Sentamos no mesmo banco, conversamos sobre tudo e rimos de nós mesmos. Às vezes fico imaginando como teria sido minha vida se eu tivesse deixado o medo vencer. E então percebo: eu teria continuado sozinha, vivendo para os outros, esperando que um dia alguém me dissesse que eu tinha permissão para ser feliz. Mas a verdade é que essa permissão só poderia vir de mim mesma. Se há algo que essa jornada me ensinou, é que a vida não acaba depois dos 60, 70 ou 80. Enquanto houver fôlego, ainda há história para ser escrita. E eu decidi que escreveria a minha com coragem. Agora quero te deixar uma pergunta. Quantas vezes você já deixou a felicidade escapar, por medo do que os outros iriam pensar? Será que não está na hora de começar a viver do seu jeito? Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Agora me despeço com um coração leve e cheio de gratidão. Se inscreva no canal e deixe seu like para mais relatos inspiradores. Nos vemos na próxima história.